Fala, mestre, tudo bom? Vou só fazer uma passada rápida aqui para ver se o Geraldo pegou todas as informações, né? E eu estou já encaminhando o orçamento para o senhor. O Geraldo comentou, né, de utilizarmos a região. Deixa eu só ver se eu pego aqui uma caneta para rabiscar. Pronto. De fazermos, né, um mobiliário contemplando aqui a região, né, inferior e aqui na região superior. Dado o pé direito, né, ele é um pouquinho elevado, esse primeiro rascunho que eu estou fazendo, eu não estou indo até o teto. Estou usando um bom espaço aqui, né, que dê para utilizar o mobiliário, né, sem necessidade de uma escada alta, né. E eu possivelmente, né, possivelmente não, né, iria propor também a gente utilizar o mobiliário um pouquinho abaixo aqui da linha dos ladrilhos, né, pelo menos uns 10 centímetros abaixo. Aqui tem mais ou menos, essa região aqui, tem mais ou menos uns 74, 75 mais ou menos. Então assim, para um armário começa a ficar um pouco alto, dependendo da altura dos senhores aí, né, o senhor e sua esposa. É legal aqui uma medida de uns 60, 65, ia ficar bacaninha. Mas enfim, detalhes. O que acontece? Peguei as medidas do Geraldo e as fotos, né, as medidas do ambiente, e só repassei aqui. Deixa eu só aplicar uma cor aqui só para dar um contrastezinho. Vai ficar tudo muito branco. Pronto. Então, repassando, né? A ideia seria essa, né? Aqui, deixa eu só marcar também onde hoje é a posição da cuba, né? Então, vindo aquela parte inferior, a gente poderia aproveitar essa região aqui, né, próxima à cuba, que a gente não tem barreira, e a gente colocaria a posição do gaveteiro, seguido de duas portas até aqui. Em um outro modo, a gente encaixaria na outra ponta, né, do L, né, vindo até um pouquinho, encostando aqui, né, nesse dente. Considerações, né? Aqui no caso seria o canto reto, né? Que aí abrindo as duas portas daria para acessar, né, essa região interna aqui. O Geraldo comentou também da intenção do senhor utilizar, né? Aqui tem, aliás, um cooktop, né? Deixa só marcado também. Deixa eu pegar uma cor aqui pra gente marcá-lo. Ficou meio alto aí, mas só para marcar. Então, o cooktop estaria aqui. Problemas. A pedra era um pouco estreita para a gente poder colocar um forno nessa região. Um forno menor que eu já vi, ele vai pedir um nicho de praticamente essa medida aqui, de 59. Então, assim, dado os descontos e tudo mais, a gente precisaria de uma pedra de mais ou menos uns 63 de largura, para a gente obedecer as medidas do manual. Contudo, além dessa questão, a gente também tem aqui, deixa eu até tirar o fundo desse armário aqui, que ele não tem fundo. A gente tem um detalhe aqui que são as tubulações, né, de gás que estão passando por aqui. Então essa tubulação, ela também vai empurraria, né, o nicho do forno aqui um pouquinho para frente. Então a gente ia ter que acabar assim, roubando, né, escapando das recomendações do manual, para a gente poder dispor o nicho do senhor. Eu não recomendo isso, dependendo do uso, do quantitativo ali de uso, né, Rio de Janeiro é muito quente e tudo mais, a gente pode vir a danificar, né, o eletro,
E pode vir a comprometer também, né? No último caso, de fato, aí, né? Alguma questão de conexão, gás não é algo que a gente gosta de testar os limites. Então, a minha ideia seria somente a gente dispor a marcenaria. O Geraldo comentou que acho que o senhor tem um outro mobiliário, né? Ou, enfim, teria alguma outra opção de usar uma torre. Depois só me confirma, por favor, se o senhor iria fazer essa torre em marcenaria, né? Uma torre quente, que aí a gente já tem mais ou menos as medidas do ambiente. Eu posso propor aqui um desenho. Contudo, eu vou precisar saber qual é o modelo do fogão, né, do forno que o senhor vai utilizar. Se o senhor já comprou ou qual o senhor pretende comprar. E cada um tem uma medida, etc e tal. Então eu precisaria, né, dessa questão do modelo. Mas aí já fica também até deixa eu simular aqui. Um detalhe que seria o ponto de gás. Se eu for fazer uma torre quente aqui, o senhor teria ponto de gás nessa região? Se não, o senhor poderia optar por um forno elétrico. É bem interessante, inclusive. Eu acho, inclusive, até melhor que o a gás. Porque ele não altera sabor de comida, ele aquece muito rápido. É bem interessante. E não consome muita energia, né? Como normalmente a gente, né, já pensa. Depois, se eu puder, se eu quiser, até mando algumas sugestões. Mas é legal só dar uma pesquisada para se inteirar desses detalhes. Porque se não tiver ponto de gás aqui, se fizer essa configuração, só vai restar de fato ser o forno elétrico. Mas enfim, esse aqui é outro ponto. Então aqui na parte inferior, gaveteiro, né? As duas portas. Portas de giro, né? Portas de abertura frontal. A gente usa as portas sempre com amortecimento, né? Nas dobradiças. Deixei a opção aqui de puxador tipo alça, né? A gente pode depois verificar a possibilidade, dá para usar uma cava, dá para usar outro tipo de puxador. Mas nesse primeiro momento eu só comentando esses detalhes de tamanho e de layout, né, do ambiente. Na parte superior eu repeti a ideia das portas de giro, né? E a gente foi até ali o limite do dente, né? Contornando o dente. O senhor comentou que gostaria, né, do branco embaixo e um rosa discreto em cima, e assim fiz. Deixa eu pegar a referência aqui do rosa. Para fim só de representação é esse rosa aqui. Ele é um rosinha bem discreto. Muito bonito, inclusive, ao toque também. Ele é o rosa da Duratex. Rosa Infinito Duratex. Depois, se eu quiser, eu deixo um catálogo para o senhor ver com mais propriedade, né? Esse padrão de chapa. Tá bom? Então, esse é um primeiro rascunho de layout. Depois, se eu puder, só me envia uma crítica, que aí eu faço os devidos ajustes. Inclusive essa questão aqui da própria torre quente, né? Que aí eu já desenho aqui, a gente já orça tudo de uma vez só. Ou, se eu falar, não, tá na medida, é isso aí, já roda o orçamento e já encaminha o senhor também. Tá bom? Depois me diz aí o que o senhor achou. Um forte abraço.